Nossa mensagem está aqui hoje em Lucas, no capítulo 22. Eu vou ler aqui o versículo 31 para frente, 31 até o 34. Mais ou menos, 34. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então aqui, nessa passagem, Pedro ele achava que estava pronto para aguentar qualquer coisa, né? Aqui foi antes do Senhor Jesus se entregar, né? E ele achava que estava pronto para qualquer situação, mas ele não estava. Tem muitas vezes que a gente acredita que a gente está pronto para qualquer coisa. Mas existem situações na nossa vida que nós nunca estaremos preparados para ela, né? A morte, por exemplo, é uma coisa que é difícil se preparar para isso, né? Mas aqui, depois, mais para frente, a gente vê que Pedro, ele conseguiu atingir uma maturidade espiritual. Mas nessa época aqui, ele não estava bem longe disso. E aqui Jesus falou, Jesus já conhecendo, né, a situação, o andar da carruagem, já sabendo o ontem, o hoje e o futuro, Jesus avisou ele, né? Olha, o inimigo, Satanás, tá te cirandando, né? Porque é assim que o Satanás fica, né? Ele fica cirandando, jogando maus pensamentos, jogando setas, né? E ali ele não consegue adivinhar os pensamentos, mas ele joga as setas dele e pelo nosso comportamento ele consegue saber se nós estamos reagindo como ele quer para as coisas que ele está tentando nos dirigir a fazer. Então, Jesus estava vendo ali o diabo cirandando ele e estava vendo que ele estava se deixando levar por aqueles argumentos malignos do inimigo na mente dele, né? Então Jesus falou: olha, mas eu roguei por ti, né? Para que a tua fé não desfaleça. E quando se converter de verdade, você confirma isso a seus irmãos. Então Pedro andava com Jesus, era um escolhido de Jesus, mas Jesus, quando ele fala isso aqui, quando te converteres, Jesus estava vendo que Pedro ainda não era um homem convertido, né? Ele estava ali andando com Jesus, era um escolhido de Jesus, mas ele ainda não havia se convertido de verdade. Aí Jesus falou: quando você se converter de verdade, você confirma isso a teus irmãos, né? Então, assim, aqui mostra pra gente que a gente às vezes pensa que a gente está preparado para tudo e a gente pode estar enganado. Aqui mostra que mesmo andando com Jesus e mesmo ali sendo escolhido de Jesus, ainda não tinha se convertido, né? Ainda precisava fazer muitas mudanças para ser convertido de verdade. E aqui mostra também para a gente que... E aí ele disse: não, Senhor, eu estou pronto contigo até a prisão e a morte, mas não estava, né? É aquela velha história, quando alguém fala pra gente: olha, você pode contar comigo pro que vier. E às vezes não é bem assim, né? Então, assim, a gente pode contar sempre com Deus. Mas o homem, ele pode até falar isso e pode até ser sincero, mas às vezes, naquele dia que você vai precisar, aquela pessoa não vai poder te ajudar. E você vai ter que se virar, você e Deus. Tem momentos na nossa vida que é nós e Deus, né? Tem situações que nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem nosso irmão, nem nosso amigo mais íntimo vai poder nos ajudar, né? Tem situações que é nós e Deus mesmo, né? Então era isso que Jesus estava falando para ele aqui, né? Que ele tentasse entender isso, né? E aqui ele estava falando que ele estava pronto para ir até a morte, mas não estava, né? Os acontecimentos mostraram que ele não estava.
E aqui mostra que aí depois Jesus falou, olha, você vai me negar hoje 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai ter já me negado 3 vezes, dizer que nem me conhece, né? Então aqui a situação de Pedro só piorava, né? Tipo assim, ele estava assim, crente que ele ia arrasar e não foi nada disso que aconteceu, né? Mas depois, lógico, ele se converteu de verdade, depois o testemunho dele é grandioso, é lindíssimo, né? Mas aqui, o que essa palavra mostra pra gente é que muitos de nós ou está nessa situação que Pedro estava, ou já esteve, ou vai estar, né? Então, nós devemos pedir ao Senhor para que Deus nos livre quando Satanás estiver cirandando a nossa vida, como ele faz, como um trigo aqui, para que a gente também, além da gente rogar por nós, a gente também aprenda a rogar pelo nosso irmão, quando a gente vê o inimigo cirandando, que a gente tenha esse discernimento espiritual para ver ali as malandragens de Satanás quando está tentando roubar a vida de alguém, né? E a gente fazer isso aqui que Jesus fez. Jesus viu que Satanás estava cirandando, Jesus já começou a rogar por ele, né? E a gente ter essa paciência, esse amor que Jesus teve com Pedro, né? Jesus pediu para que a fé dele não desfalecesse, né? E Jesus sabia que ele ainda não era convertido, né? Mas ele era um escolhido de Deus. E ele era um daqueles que Jesus tinha escolhido como discípulo, né? E Jesus falou, olha, e depois que você se converter, confirma isso para os teus irmãos, porque nós, uma vez que a gente aprende, nós temos que passar para os outros, para os nossos irmãos, né? Não podemos guardar os nossos testemunhos, nossas experiências com Deus. Nós temos que passar para os nossos irmãos, para que os nossos irmãos também sejam fortalecidos e também acreditem, né? E aqui Jesus falou para ele, Jesus mesmo sabendo que ele ia negar ele 3 vezes, né? Jesus, ainda assim, né, tinha ele como amigo, né, como escolhido, né, e Jesus tinha toda essa paciência para esperar, para que ele se convertesse, né, e é isso que nós também precisamos aprender com Jesus, né, ter paciência para esperar que os outros se convertam, né, primeiro nós nos convertermos e depois também ter paciência com os outros, não é fácil. Não é fácil. Quando a gente está como Pedro estava, é uma coisa. E quando a gente já se converte e a gente está assistindo os outros, a gente quer o negócio para ontem, né? Então, assim, às vezes a gente não tem paciência. Mas a gente tem que entender que a mesma paciência que Cristo teve conosco, nós temos que ter com o nosso próximo. Amém? Então eu espero em nome de Jesus que essa mensagem traga para você sabedoria, né? Para você, para mim, sabedoria, que todo dia nós precisamos da sabedoria de Deus na nossa vida. Que a gente consiga enxergar as manobras de Satanás quando ele estiver cirandando ou a nossa vida ou a vida do nosso próximo. Que a gente consiga ter amor para rogar pelo nosso próximo e por nós também, assim como Jesus teve, o tempo todo Jesus teve esse amor, essa misericórdia. Jesus sendo Deus, mas como homem na terra, sabendo, passando por todas as coisas, tentações, tudo de ruim que ele passou, mas Jesus foi fiel em tudo, né? Então que a gente aprenda com o nosso Deus, com Jesus Cristo, nosso advogado, isso aqui. E que a gente possa ser convertidos de verdade, né? Não sermos pessoas que pensam que é convertido, mas sermos convertidos de verdade, em nome de Jesus. E que a gente possa verdadeiramente estar pronto para qualquer situação, né? Até mesmo para a morte. E que a gente tenha testemunho, que a gente possa confirmar isso a nossos irmãos, né? É isso que eu espero que essa mensagem traga para a minha vida e para a vida de quem escutar. E que a gente, em qualquer situação da nossa vida, não negue Jesus, mas que a gente seja fiel
ao Senhor até o fim. Assim como está lá em Apocalipse 3:8, né? Que mesmo na nossa pequena força, como Jesus disse ali para aquela igreja de Filadélfia, né? Ele via que eles não negavam o Senhor, né? Então que a gente aprenda, que a gente seja como aquela igreja, que mesmo na nossa pequena força, não neguemos o nosso Senhor Jesus, continuemos firme. Amém? Então é isso que eu quero para a minha vida e para a vida de quem escutar essa mensagem. No nome de Jesus Cristo. Amém.